Bom dia, Júlia. Tá com a notícia do dia aí. Oi, Sabino, Pato, bom dia para vocês, bom dia a todo mundo que nos ouve. O que a gente sabe até agora é que eles fugiram por um buraco aberto no teto das celas durante um banho de sol. Só que a unidade prisional, a Penitenciária Federal de Mossoró, está passando por uma reforma. Lá tem um canteiro de obras com algumas ferramentas. Então, o Ministério da Justiça supõe que isso possa ter facilitado essa fuga. Mas aí a Polícia Federal está investigando, o secretário nacional de políticas penais está aqui em Mossoró também para sondar, né, o que pode ter acontecido, se houve alguma facilitação, porque é uma possibilidade. Essa fuga aconteceu ontem pela manhã, entre a madrugada e a manhã de ontem, quarta-feira. Os dois fugitivos são do Acre, eles estavam aqui em Mossoró, na Penitenciária Federal de Mossoró, desde setembro de 2023 e deveriam cumprir pena até setembro de 2025, mas eles fugiram e a gente reforça que a Penitenciária Federal de Mossoró é um dos 5 presídios de segurança máxima que a gente tem aqui no nosso país e a única do Nordeste. Esses presídios seguem o modelo de penitenciárias norte-americanas, o Supermax, com todo o monitoramento dos presos, de quem entra, de quem sai. Então, assim, é muito suspeita essa fuga, a primeira que a gente vê no nosso país, a primeira também, claro, da história da Penitenciária Federal de Mossoró, desde a sua fundação em 2009. A Polícia Federal, como eu falei, está fazendo uma operação, está com o apoio das forças de segurança do Rio Grande do Norte, do Ceará e da Paraíba, porque esses dois fugitivos podem não estar mais aqui no nosso estado, né? Então, a gente fica aí na expectativa. Inclusive, tem uma notícia mais recente que a gente recebeu, que a Polícia Militar e a Polícia Penal estavam agora pela manhã numa casa que poderia ter sido invadida por esses dois fugitivos. A gente ainda não sabe porque eles acham que esse arrombamento num sítio tem a ver com os dois, mas a gente segue acompanhando e tudo que a gente souber por aqui a gente aciona e passa tudo para os nossos ouvintes. Obrigado, Júlia. Obrigado, Júlia. E nós, para falarmos desse assunto, estamos em contato com um especialista no assunto criminologia, criminalidade, que é o Coronel José Vicente, ex-secretário nacional de Segurança Pública, que conversa conosco agora. Coronel, bom dia. Eu já inicio a entrevista perguntando para o senhor. É lógico que as investigações ainda precisam ser feitas, mas a hipótese de que eles contaram com algum tipo de ajuda me parece bastante provável, não, Coronel? O senhor concorda? Bom dia, Sabino. Bom dia, Lupato. Eu Bom dia. concordo. Não tenho a menor dúvida que houve uma conivência ou então uma brutal negligência por parte dos funcionários. Vamos lembrar que esses presídios ele tem uma estrutura privilegiada de segurança, porque no caso desse de Mossoró, ele tem 208 vagas e tinha menos de 90 presos nesse momento da fuga, com 230 agentes. Tem quase 3 agentes para cada preso. A média nacional é em torno de 15 presos por agente, aqui em São Paulo, 7, 8 presos para cada agente. Além disso, é uma estrutura privilegiada em sistemas tecnológicos, como câmeras, que está vigiando todas as celas, todos os movimentos, tem um equipamento de sonorização ambiental, e esse monitoramento é feito tanto numa coordenação de tecnologia dentro do presídio, como também em Brasília, tem essa redundância de monitoramento. E, no entanto, aconteceu a fuga. Ou seja, era impossível houvesse ali um pessoal atento às imagens das câmeras, era impossível ele não ter visto saído da cama, fazendo aquele famoso buraco com colherinha, não foi com colherinha, obviamente, mostrando uma vulnerabilidade no aspecto físico, arquitetônico do teto das celas, inacreditável, por sinal, mas também a desatenção de funcionários em relação à movimentação noturna. Também é estranho, porque já existe de longa data, há pelo menos 10 anos, uma tecnologia que nós chamamos de inteligência em câmara, funcionalidades, um pequeno
sisteminha dentro de cada câmara que alerta a central de monitoramento, dá uma pitada na central, cada vez que o indivíduo levanta da cama de madrugada, por exemplo, ou durante o dia todo. Isso gera atenção. As câmeras não é apenas para vigiar as imagens. As câmeras devem hoje ser sensibilizadas por eventos programados. Levantar a câmera, ou levantar a cama, ir ao banheiro, isso se programa. É uma inteligência artificial mínima que se coloca nas câmeras, isso aí se conhece há muito tempo no Brasil. Quem faz o monitoramento, por sua vez, também é um expediente muito antigo de monitoramento. O sujeito tem que apertar uma tecla, um Enter, a cada 25 minutos ou 16 minutos, justamente para ele não poder dormir, não sair daquele local. E essas medidas são tão básicas, nós vamos verificar com a investigação que, obviamente, funcionários desleixaram de uma forma criminosa ou estavam coniventes com essa fuga. O senhor disse, só para completá-lo, Pato, desculpe, o senhor disse que há monitoramento duplo também em Brasília, eles monitoram o presídio de Mossoró, é isso ou eu entendi mal? Exatamente. Tem uma redundância de monitoramento. Em Brasília tem uma Secretaria Nacional de Política Penitenciária que também tem acesso a essas imagens das câmeras geradas dos cinco presídios. Claro, são centenas de câmeras, mas ela faz o monitoramento, mas essas câmeras precisariam ter sensores, algum tipo de processador que se faz. Existe em Pernambuco uma empresa dedicada a fazer isso há mais de 10 anos, e por isso ele deteta. Um problema, a câmara que identifica um evento de interesse da segurança e gera um alerta na central de monitoramento. Não dá para ficar vigiando centenas de imagens, por isso essas câmaras modernas elas já cutucam aí quem está no monitoramento. Coronel, o senhor usou funcionários que devem ter participado e, pelo que o senhor disse em números aqui, são 3 agentes penitenciários para cada preso, especificamente nesse presídio em Mossoró. O senhor acredita, então, que quantos funcionários devem ter participado disso? É basicamente uma quadrilha de agentes penitenciários agindo dentro de um presídio de segurança máxima? Olha, só a investigação vai apurar, mas é provável que tenha mais de um, porque a movimentação é necessário verificar através da câmera da cela, outras câmaras que dão acesso à parte externa, que é uma área inundada de câmeras de vigilância. E, além disso, tem as próprias vigias, o pessoal que fica de vigia nas torres, nas muralhas dos presídios. Então, outro fator ainda. Por que todos esses passos falharam? E, curiosamente, esses 2 criminosos são criminosos até comuns. Eles fizeram uma grande rebelião lá no Acre, lá em Rio Branco, uma rebelião cruel, mataram vários companheiros, decapitaram aquela barbaridade toda, e por isso 12 desses presos participando do motim acabaram indo para os presídios federais, e esses 2, no caso, para Mossoró. Um deles é um criminoso violento, está com 50 processos na justiça, uma boa parte dele por homicídio, é um sujeito cruel, violento, matador, e esse é um tipo de preso que é recomendado, inclusive, para esse cerceamento mais seguro em presídios federais, inclusive pelo histórico de motins que eles têm. Bom, dito isso, é importante verificar o seguinte: a Polícia Federal está em campo fazendo investigação, a perícia está verificando todos os detalhamentos, a perícia da Polícia Federal, ela tem um padrão internacional de qualidade, de competência, e ela certamente vai chegar a observar exatamente os fatores fundamentais. Isso, naturalmente, tem um interesse muito grande para as autoridades do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é bom lembrar, porque é necessário passar um pente fino em todos os 5 presídios, que vem fazendo um ótimo trabalho, diga-se de passagem, não teve nenhuma fuga nesses 18 anos, mas passar um pente fino porque vulnerabilidade existe e as principais vulnerabilidades estão justamente no funcionamento de pessoas dentro do sistema. Pessoas são vulneráveis, elas dormem, elas cochilam e elas vendem o seu serviço também para criminosos. De novo, muito cedo para a gente fazer ou levantar ou afirmar, melhor dizendo, qualquer hipótese, mas sabe-se que nesse presídio estão líderes do Comando Vermelho. E a gente tem chamado muito atenção aqui pela infiltração do crime organizado em várias áreas de atividades brasileiras. O senhor acredita que aí possa ter envolvimento, pela forma como aconteceu a fuga, possa ter envolvimento do crime organizado? Eu não acredito nessa hipótese, não se pode descartar.
claro, todas as possibilidades. E eu acredito que o governo nem precisa ter muita pressa para dar a resposta da causa do problema. É importante fazer de forma muito bem feita, sem assolamento. Mas esses criminosos, embora se diga que eles estavam vinculados ao Comando Vermelho, que é uma grande facção nacional hoje, com sede, né, o seu edifício sede no Rio de Janeiro, o fato é que esses indivíduos eram um grupo de criminosos comuns, violentos, que fizeram um motim violento também, né, lá no Acre. Não faz parte, até pelo que não conhecemos até aqui, de grupos de lideranças fundamentais para essa grande facção, como é o caso do Fernandinho Beiramar, que esse é um grande chefão, um grande capo do crime organizado, e está já há décadas preso, assim como o Marcola está no outro presídio em Brasília. E esse fechamento dessa liderança é importante. Mas a liderança, tem as grandes lideranças, tipo Marcola, tipo Fernandinho Beiramar, e tem as médias e pequenas. Não me parece ser o caso desse, porque as grandes facções, como é o caso dos PCC, o Marcola tem uma liderança importante ainda, embora ele não administre as principais atividades do crime organizado da sua facção, ele é uma referência, uma instituição dentro dessa facção. Mas esse pessoal tem mais capacidade de mobilização financeira, inclusive, sabe-se, tem informações, não são claras, evidentemente, que o Marcola estava tentando uma mobilização que estava aí custando em torno de 50, 70 milhões de reais para um resgate num dos presídios federais onde ele estava anteriormente. Tanto que foi levado para Brasília, que tem mais estrutura de contenção, até de acionamento do Exército, se fosse o caso. Mas indivíduos como esse que fugiu, esses dois que fugiram, na verdade, eles não têm essa capacidade de mobilização de recursos caros, dispendiosos, que outras lideranças têm. Uma pergunta técnica sobre presídios federais de segurança máxima, Coronel, porque poucas pessoas no país já entraram em um presídio desses, por exemplo. E aí, depois dessa fuga, algumas informações começaram a aparecer sobre o tamanho da cela, que o chuveiro só funciona em momentos específicos. O presidiário nem abre o chuveiro, né? A água vem automaticamente acionada pelo comando do presídio. 100% do tempo fora da cela, em banho de sol, por exemplo, eles estão algemados. É isso mesmo? Qual que é a principal diferença de um presídio que não é de segurança máxima para um que é? E por que a gente tem essa prioridade para os presídios de segurança federal para criminosos perigosos e, por exemplo, em Mossoró está sobrando vaga? Olha, por incrível que pareça, o complexo penitenciário federal tem a previsão de 800 vagas nominais, mas ele está com menos de 500 hoje, 480, 490 por aí. Está com a metade, mas está com o corpo completo de funcionários, que são cerca de 1.000 agentes. Essa é uma das grandes diferenças em relação aos presídios estaduais, que em sua maioria estão em situação dramaticamente ruim, porque esses presídios, como nós sabemos, primeiro problema, eles têm grades, têm muralhas, têm vigilância nas muralhas, têm um único acesso, muito controlado, tudo bem. Só que eles têm vulnerabilidades, como, por exemplo, o excesso de lotação é o primeiro deles. Isso já cria um clima muito ruim que permite, até na situação de desespero, cometerem atos desesperados, por atacar gente, por exemplo, fazer rebeliões mortais, matar companheiros, como a gente tem visto recentemente na história prisional do país. Então, o primeiro detalhe é esse. Os presídios nossos, há uma tolerância, inclusive, por parte das autoridades federais, de ter até 30% a mais nas celas em relação à quantidade nominal para ela. Ou seja, nós temos uma cela para 10 presos, temos lá 13, no mínimo aceitável. Mas nós sabemos onde tem vaga para 10, chega a ter até quase 30. Essa, evidentemente, é uma grande diferença. A outra diferença é a quantidade de funcionários que tem para cuidar de tudo isso. Eu já visitei presídios em Pernambuco, um presídio para 90 vagas, tinha 1.100 presos, para você ter uma ideia do tamanho do problema. As celas estavam abertas completamente e os presos deitavam nas ruas, nas pequenas ruas, vielas, dentro daquele presídio, aquele exprimido. A comida chegava em saquinho plástico. Então, esse é um retrato do contexto prisional brasileiro. Se estão achando problema a fuga desses dois, e realmente é uma dor de cabeça, um indício que está chegando, pode se preparar que a crise penitenciária nacional
ela já está acontecendo com a quantidade de mortes que acontece nos presídios. E ela vai estar sempre presente, porque essa é uma crise que não tem fim na segurança pública, já que isso faz parte da segurança também no país. Quer dizer, o governo não tem condição de acompanhar, construindo presídios, o número de presos. Quer dizer, o número de presos é sempre maior do que o número de vagas disponíveis. E nesse sentido eu pergunto para o senhor, foi muito questionado o plano de segurança pública lançado pelo ministro Flávio Dino nos últimos dias no Ministério, e até se cogitou agora, com a chegada de Ricardo Lewandowski, separar o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública. Na sua avaliação como um técnico, está faltando uma política nacional de segurança pública que envolva todos os poderes, todos os setores? Está sim, isso é evidente. Daí a necessidade que eu vejo de termos realmente um ministério próprio só para a segurança pública. Só com muitas aspas, né, que a atividade da segurança pública no país hoje é de uma dimensão e complexidade gigantesca que precisa de alguém zelando só por isso. Os presídios fazem parte dessa preocupação. A Polícia Federal está lá, a Polícia Federal faria parte desse ministério, por obras, assim como a Polícia Rodoviária Federal. A articulação com os estados é importante, é importantíssima. E nós temos dificuldades e violências extremadas no Nordeste e na região Norte, com especial complexidade do problema na região da Amazônia, porque ele tem os problemas de violência, a violência letal, os assassinatos estão em uma alta surpreendentemente preocupante naquela região, mas lá tem toda uma dimensão de crime organizado se articulando com o crime organizado de países vizinhos, levando a crises potenciais gigantescas em nossas fronteiras. E diferentemente do sul-sudeste, em que a violência está muito mais atenuada do que foi no passado, do que era nessa região do norte e nordeste. Aliás, diga-se passagem, a região nordeste é uma região onde os testes dos partidos de esquerda, do PT e associado, do PSB, vem fazendo a sua gestão de segurança pública, que é um fracasso monumental, expondo a população desse estado à violência que não existe aqui nos estados do sul-sudeste. Além disso, nós temos um problema complexo, evidentemente, conhecido até e subentendido por qualquer cidadão, que são as vulnerabilidades de nossas fronteiras. Não, nós temos 17 mil quilômetros de fronteira, a fronteira oeste, que vai desde o Rio Grande do Sul e vai subindo, 17 mil quilômetros de distância daqui a Tóquio. Então, quase 24 horas de avião para você cobrir toda essa fronteira. E tem essa complexidade toda, e não há recursos. Existe todo um projeto que também está interligado com as Forças Armadas. Mas você tem razão. Realmente precisamos de uma política muito mais ampla de segurança pública, porque ela contemplaria um ministério específico da segurança pública, mas o Ministério da Defesa tem um papel relevante também a ajudar na segurança das fronteiras. A Receita Federal tem um papel importantíssimo também, com todo o contrabando, essa movimentação que existe, que é também de âmbito de interesse federal, e além de articulações com o próprio Congresso Nacional e com o Ministério Público do Estado, Federal, e com o Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, todos têm um pedaço nessa grande pizza a contribuir para o contexto geral da segurança pública. E dividindo tanto as atividades do Ministério da Justiça, que hoje devia ser Ministério da Segurança Pública, e da Justiça também, o fato é que está difícil dar conta de tudo isso. Agora, Coronel, muito se fala nesse momento, né, de uma segurança pública tão frágil, tantos grandes casos vindo à tona, sobre uma possibilidade e uma vontade da população, principalmente, de uma reforma do Código Penal, endurecendo as penas para criminosos que são condenados por crimes graves, crimes hediondos. E isso, inclusive, já existe uma pressão no Congresso para que comece a ser debatido, discutido, como, por exemplo, o fim da saidinha temporária. Eu já ouvi, inclusive aqui dos nossos ouvintes, mandando mensagem, defendendo prisão perpétua, defendendo penas graves, uma regressão de pena muito menos branda do que é hoje. Mas, pelo que o senhor trouxe aqui, da situação dos presídios e da situação da política carcerária do Brasil hoje, não seria muito difícil? Qual que é a opinião do senhor? É possível manter os presos por mais tempo e talvez até pela vida toda? É possível a gente, pelo menos, sonhar com uma situação carcerária um pouco mais equilibrada? Olha, alguns arranjos, eles podem ser feitos, estão sendo feitos. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós já tivemos 230 mil presos, hoje temos 200 mil, aproximadamente.
E temos 350 mil condenados que estão cumprindo pena em liberdade e precisariam de algum monitoramento. Já se sabe, uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Pernambuco, examinando pessoas condenadas, cumpriram pena em presídios, até 5 anos depois, apenas 30%, apenas entre aspas, né? Enfim, 30% voltaram ao crime, à reincidência. Então, de alguma forma, o próprio ambiente opressor do sistema prisional acaba sendo um recado para o indivíduo que não vale a pena praticar um crime e voltar para ali. Uma parte. Mas nós temos 3 tipos de criminosos que precisariam, sim, de alguns ajustes na nossa legislação criminal. No Código Penal, no Código de Processo, na Lei das Execuções Penais. Um são os criminosos vinculados às facções. O outro, os criminosos muito violentos, como foi um desses que fugiram aí, que tem 50 processos, um monte de homicídios, sujeitos violentos, cruéis, inclusive menor de idade, eles precisam de contenção. Uma longa contenção, de cumprir uma pena total, para sair velhinho, cabelo branco, que nem eu aqui, que não tem condição de praticar mais crime. E um terceiro, os indivíduos envolvidos em muita reincidência, que precisam ser brecados. Não tem sentido o sujeito só roubou um pequeno celular para tomar cervejinha, como dizem por aí, e passar 20 vezes em audiência de custódia. Essa história de tem 20 passagens, não estão passando numa porta giratória, caramba. A polícia prendeu o sujeito, levou até o juiz, de repente está de volta às ruas. Esses 3 precisam ser contidos. Evidentemente que alguns ajustes na legislação precisam, mas não é para dar cadeia generalizada para todos, nem pena de morte, nem prisão perpétua. Mas para crimes especiais, já temos crimes hediondos para isso, mas é necessário que as nossas cortes também estabeleçam que essa história de cumprir 1/6 da pena e voltar para as ruas está muito barato. A saidinha não é tão problema assim. Só no sistema de São Paulo saem 300 presos por dia, 9 a 10 mil por mês estão saindo do sistema e para as ruas por variados motivos, inclusive por cumprimento de pena. O fato é que esses especiais de alta reincidência, os violentos perigosos e os ligados a facções, eles precisam de uma contenção especial, inclusive as saidinhas. Coronel José Vicente, ex-secretário nacional de Segurança Pública, muito obrigado pelas suas explicações, trazer um pouquinho da sua experiência aí nesse setor. Bom dia para o senhor. Bom dia, Sabino, Lupato, bom dia a todos. Obrigado, Coronel. 10h55, enquanto isso, a Polícia Federal continua procurando por esses 2 criminosos que fugiram do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O nome deles, Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento. Como o Coronel José Vicente disse, eles têm uma ligação com a facção criminosa Comando Vermelho e juntos respondem a mais de 80 processos. Segundo o Coronel, um deles, a maior parte dos 50 processos que responde por homicídio. É a primeira vez que algum detento consegue fugir de uma penitenciária de segurança máxima federal. Hoje mais cedo, aqui na Rádio Bandeirantes e também em uma entrevista ao Band News TV, o deputado federal Ubiratã Sanderson disse que as fugas mancharam a imagem do sistema prisional brasileiro. Falando ao Jornal Gente, o parlamentar, que também é presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, afirmou que vai cobrar explicações das autoridades responsáveis. Essas fugas macularam o sistema prisional federal brasileiro, que tinha como marca, na sua história, quase 20 anos, nunca tinha sido encontrado sequer um celular dentro de uma das celas dos presos. E a Câmara dos Deputados, a Comissão de Segurança Pública, vai agora convidar, convocar, ouvir o ministro da Justiça e todas as autoridades que tenham responsabilidades e não podem fugir delas. Nós cobramos, durante o ano passado todo, políticas concretas, efetivas do Ministério da Justiça. Cobramos durante o ano passado todo e não veio nada. Ontem, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afastou a direção do Presídio Federal e nomeou um interventor. Um gabinete de crise também deverá ser montado em conjunto com o Sistema de Segurança Estadual do Rio Grande do Norte. A Penitenciária Federal de Mossoró é a mesma em que estão presos criminosos como Fernandinho Beiramar, ex-líder do Comando Vermelho. O procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, também em entrevista ao Jornal Gente, criticou a política de desencarceramento. Para ele, o problema do Brasil não é a superlotação. Essa visão completamente equivocada
de que o problema do Brasil é o excesso de bandido preso, quando qualquer pessoa que ande nas ruas das nossas grandes cidades sabe que o problema não é o excesso de bandido preso, o problema é o excesso de bandido solto. São presídios que quem trabalha com isso há muitos anos como eu sabe que são presídios diferenciados. Claro que isso tem que ser apurado, mas são presos ligados a uma facção que tem dinheiro para pagar propina. Não é um pé rapado do que está cumprindo pena, não tem um tostão, não é nada disso. Então, esse é um precedente perigoso. Está marcado para agora, 11 horas da manhã, uma coletiva de imprensa com explicações, talvez o anúncio desse gabinete de crise. Quem vai falar é o secretário nacional de Políticas Penais, que é o André Garcia. Ele vai também trazer atualizações sobre a procura desses 2 criminosos que estão foragidos desde ontem.